É só pegar o caderno, Guilherme. Tem que pegar o caderno para acompanhar a aula. Bora lá. Então, bom dia novamente a todos. Então, vamos começar aqui nossa aula de hoje. Na aula passada, eu deixei a questão 3 como questão de casa, junto com as questões dos outros slides. E aí eu pedi para vocês resolverem que hoje a gente faria só correção de atividade e tirar dúvida. E qual foi o gabarito? Guilherme acha que colocou 3, colocou letra A. Luiz acha que colocou letra A. Sim, Ana. Pode ser que não seja hoje, porque depende se a gente vai conseguir adiantar ou não, né? Das dúvidas, depende se a turma tem mais dúvida, menos dúvida. Mas sim, as atividades vão ser corrigidas. Não todas as questões, mas algumas das questões, tá? Então, vamos lá, pegar os cadernos. E aí, qual foi o gabarito que vocês acharam na questão 3? Temos aí, por enquanto, letra A. Só Guilherme e Luiz fizeram. Mais ninguém fez a atividade. Marília, acho que deu letra B. Que mais? Então vamos lá ler a questão. As pessoas que fizeram errado, não se preocupem, tá? Não se preocupem. O problema é quem não fez. Quem não fez que é problema. Fazer e fazer errado é da vida, gente. Não se preocupa com isso. Kaline acha que é letra C. Vamos lá ver qual foi o gabarito dessa questão 3. Pela polia de massa desprezível, polia, essa rodinha ali no meio, ó, que gira para a direita ou para a esquerda. Então, esse aqui, ó, o nome disso é polia. Passa um fio que une os blocos A e B de massas iguais. Então, está falando que a massa de A é igual à massa de B, mas não fala o valor. Eu vou chamar esse valor de M. Ah, beleza, eu botei X. Não tem nenhum problema, é só uma outra letra. Você bota a letra que você quiser. O ângulo do plano inclinado é de 30 graus. Lembrando, quando for 30, 45 ou 60 graus, você tem a obrigação de saber o seno e cosseno do ângulo. Podemos afirmar que o corpo A, após ter sido abandonado, ele sobe, ele desce, ele fica parado, ele sobe com velocidade constante, ele desce com velocidade constante, ele sobe com aceleração, ele desce com aceleração. Então, vamos lá. Tivemos aí como resposta A, B e C. Infelizmente, nenhuma dessas respostas é correta. A resposta correta é a letra D. Mas bora entender por que é a letra D. Que é mais importante você entender como faz do que necessariamente ter acertado. Então, quem fez e achou A, quem fez e achou B, quem fez e achou C, não tem problema, desde que tenha tentado fazer. Qual é o primeiro passo de todas as questões que envolvem bloquinhos, leis de Newton? Qual é o primeiro passo sempre após você ler a questão? Primeiro você vai ler a questão. E depois que você lê a questão, qual é o primeiro passo de verdade mesmo para resolver a questão? Eu já falei isso, já tem uns 2 meses falando isso, primeiro passo. Desenhar. Isso mesmo, Breno, isso mesmo, Ana. Então, que força puxa o objeto A em direção ao centro do planeta? Como é o nome dessa força que puxa o objeto A em direção ao centro do planeta? Peso do objeto A. O objeto A tem uma outra força ali para cima. Como é o nome dessa força aqui que aponta em direção ao centro do fio? Normal? Não. Normal só se tiver contato com superfície. O nome dessa força que aponta em direção ao centro do fio é força de tração, também conhecida como tensão. Pode ser chamada de tração ou de tensão, tá? É a força que aponta para o centro do fio. O fio que liga A até o B é o mesmo ou são fios diferentes? É o mesmo fio ou são fios diferentes? Então, se é o mesmo fio, tem a mesma força de tração. Se fossem fios diferentes, teriam trações diferentes. Como assim, Belize? Por exemplo, ó, se eu tivesse o bloco A preso no bloco B, preso no bloco C, que está sendo puxado por alguma força que não importa qual é o valor aqui agora, a tração que liga de A para B não é a mesma tração que liga de B para C. Aí aqui eu teria que chamar, por exemplo, de tração 1. Aqui é o mesmo fio, então é tração 1. E aqui seria tração 2 e aqui tração 2. Porque são fios diferentes.
Agora, nesse caso da gente, o fio é o mesmo. Que força puxa o objeto B em direção ao centro do planeta, sempre vertical para baixo? Peso de B. Peso de B. Como é o nome da força que a superfície do plano inclinado aplica sobre o objeto B? Força normal. Por que não existe força normal no objeto A? Por que só existe força normal para o objeto B? Porque só o objeto B está em contato, está apoiado em uma superfície, tá? A questão falou que é sem atrito, então não tem atrito. Agora, a gente sabe que no plano inclinado, a gente aprendeu que não é o peso que influencia o movimento, né? No plano inclinado, quem influencia o movimento não é o peso. É como então se o peso deixasse de existir e ele criasse dois filhotinhos, lembra? Um na direção do fim do plano inclinado, que é o peso x do objeto B, e um na mesma direção da força normal, que é o peso y do objeto B. Alguma dúvida até aí? Então, o peso de B deixa de existir, quer dizer, desculpa, é como se ele tivesse deixado de existir e ele cria duas forças fictícias, que é para facilitar o nosso entendimento, que é o peso x de B e o peso y de B. Por que colocou o B? Porque o B, Mari, é o corpo que está em cima da superfície, para não confundir achando que é o peso x do objeto A, que está do outro lado. É para poder diferenciar, tá? Para você saber que aquilo ali que eu estou trabalhando é do objeto B. O peso Y, o A não tem px, Mari, mas se eu botar só px, a pessoa pode se confundir e pegar a massa na hora de calcular o peso x, a massa do objeto de A. Então, para não confundir, eu gosto de deixar tudo bem explicadinho para ninguém ter nenhuma dúvida, tá certo? Mas realmente, o A não tem px. Então, se você não quiser colocar, você não é obrigado. Mas, como eu sei que tem gente que vai se confundir, eu prefiro botar tudo bem explicadinho. O PY de B e a força normal de B, eles se equilibram, né? Então, o PY, de verdade verdadeira, a gente não vai usar, por enquanto. A gente só vai usar, ó, quando tiver plano inclinado com atrito, tá? Só quando tiver plano inclinado com atrito. Sem atrito, o PY de B se equilibra sempre com a normal de B. Pronto. Desenhei todas as forças. Depois de desenhar todas as forças, quem sabe me dizer qual é o próximo passo para poder acertar a questão? Depois que eu desenhei todas as forças, qual é o próximo passo para acertar a questão? Encontrar o sentido do movimento ou se está parado, né? Se está em movimento ou está parado. Vamos lá. Então, ó, esse peso de B aqui, se eu não quiser desenhar, não preciso, né? Porque ele não vai influenciar, então não preciso. Essa força normal de B também, ó, se eu não quiser desenhar, eu não preciso, porque ele não vai influenciar. Eu gosto de desenhar, gente, para ficar tudo bonitinho, tudo certinho. Mas como não vai influenciar, se você não quiser desenhar, você não precisa. Para saber para onde está o movimento, eu tenho que saber quem é maior. Se é o px de B ou se é o peso de A. Se o peso de A for maior, o A desce e o B sobe. Se o peso x de B for maior, aí é o B que desce e o A sobe. Então, eu tenho que fazer uma conta e saber qual dos dois é maior. Se é o peso de A ou se é o peso x de B. Tá todo mundo entendendo? Então, bora fazer nossa continha aqui. Vamos lá. Peso de A. Como é que se calcula o peso de qualquer objeto? Como é que se calcula o peso de qualquer objeto? Qual é a fórmula do peso que vocês já estão aprendendo já tem 2 meses? Massa do objeto A vezes gravidade. A questão não falou a massa do objeto A, mas falou que as duas massas são iguais e eu chamei as duas de M. E a gravidade, quando não dá, você pode usar 10. Então, o peso do objeto A é 10M. Vamos calcular agora o peso X do objeto B. Peso X, a gente aprendeu na aula da semana passada. Peso X é o peso do objeto B vezes o seno do ângulo do plano inclinado, que nesse caso é o seno de 30 graus. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade e o seno de 30 é 0,5. A massa de B é M
porque as duas massas são iguais a M. Poderia ser X, tá? Poderia ser a letra que você quisesse. 10 vezes 0,5 dá 5, e M vezes 5 dá 5M. Então, quem é maior? Px do objeto B ou peso de A? Qual dos dois aí é maior? Peso de A. Então, o A sobe ou o A desce? O A sobe ou o A desce? E se o A desce, ele puxa o B para cima ou para baixo? Ele puxa o B para cima ou para baixo? Para cima. Pronto. Desenhei, que foi o primeiro passo. Encontrei o sentido do movimento, que foi o segundo passo. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Montar as equações. Eu tenho quantos corpos aí, Alana? Eu tenho quantos corpos? Então, teremos duas equações. Teremos a equação do corpo A, que é a massa de A vezes a aceleração, e teremos a equação do corpo B, que é a massa de B vezes a aceleração. Por que aceleração, gente? Eu boto simplesmente aceleração. Eu não boto aceleração de A e aceleração de B. Por que eu boto simplesmente aceleração? Porque é a mesma para os dois. Olha aí sobre o objeto A. O objeto A tem quantas forças nele? O objeto A tem quantas forças nele? Sentidos iguais ou opostos? Sentidos iguais ou opostos? Soma ou subtrai? Soma ou subtrai? Subtrai. E vai ser tração menos peso de A ou peso de A menos tração? Qual das duas subtrações eu coloco? Qual subtração eu coloco? Por que peso de A vem na frente, Mário? Porque é peso de A menos tração e não ao contrário. Porque o peso de A é maior. E como é que eu sei, Belice, que ele é maior se não tem valores para tração, não tem valores para o peso de A? Eu sei que ele é maior porque o A desce. A maior força é sempre aquela que aponta no sentido do movimento. Quem aponta aqui para baixo, ó, é o peso de A. A massa de A a gente chamou de M, né? Poderia ser X, sem nenhum problema. A aceleração a gente não tem. Peso de A a gente já calculou, ó. Peso de A a gente já calculou. Então, peso de A é 10M. Tração eu não tenho. Massa vezes aceleração. Eu não posso continuar aqui. Por que eu não posso continuar, Belize? Porque eu tenho 3 letras. É impossível resolver uma equação com 3 letras. Eu paro aí. Vamos montar agora o de B. Gente, olha a minha pergunta, viu? Olha a minha pergunta. O B tem quantas forças realmente atuando nele? Olha a minha pergunta. O B tem quantas forças realmente atuando nele? 2? Não, Mari. 1? Não, Kaline. 2? Não, Bruno. O B tem quantas forças de verdade atuando nele? Isso aí, Kaline. Isso aí, Ana. 3. Beleza? 3? Sim, de verdade, eu tenho o peso de B, eu tenho a normal de B e a tração. De verdade, eu tenho essas 3. Normal de B, peso de B e tração. Só que o peso de B, ele vai ficticiamente deixar de existir e criar o PX e o PY. Então, como o PY se equilibra com a força normal, na verdade verdadeira, se eu perguntar quantas forças realmente importam, 2, que é a tração e o PX. Mas de verdade, quantas existem? 3. Normal, peso de verdade, que é aquele peso vertical, e tração. PX e PY são invenções da gente para facilitar a conta. Mas o que existe de verdade é o peso. Estou sendo claro? E aí agora, eu boto tração menos PX ou eu boto PX menos tração? O B sobe ou o B desce? É isso que você tem que ver. Se ele sobe ou se ele desce. Ele sobe ou desce, Kaline?
Tá certo o que você falou. Isso, Bianca, ele sobe. Então, a gente vai fazer como o Kaline falou, tração menos px do objeto B igual a massa de B, que é m, vezes a aceleração. Tração eu não tenho. Px de B eu calculei, ó. Px de B é 5m. E agora que eu montei as duas equações, vem um quarto e último passo. Qual é o quarto e último passo, pessoal? Qual é o quarto e último passo? Resolver. E como a gente resolve, Mari? E como é que a gente resolve, Mari? Que existe vários métodos para resolver, né? Sistema, beleza, sistema. E qual dos métodos do sistema a gente faz? Substituir Breno. Poderia Breno substituir, tá? Não teria nenhum problema, cara. Mas eu, Belis, prefiro adição. Eu acho mais fácil. Porque é só eu escrever uma equação, escrever a outra equação exatamente embaixo e somar a equação de cima com a equação de baixo. Ah, mas Breno vai falar assim, ah, beleza, eu não prefiro fazer assim, não. Eu prefiro fazer por substituição. Tem algum problema? Não. Mas eu prefiro fazer por adição. Aí eu boto uma linha aqui embaixo, ó, e agora eu vou somar a equação de cima com a de baixo. Quanto é t positivo somado com t negativo? Corta, dá zero. Eu não preciso colocar aqui zero. Ó. Se eu colocar, não está errado, mas eu não preciso, tá bom? Porque é zero. Zero não muda nada na equação, né? Quanto é 10m menos 5m? 10m menos 5m dá 5m. Já somei tudo do lado esquerdo. Agora, bora somar tudo do lado direito da equação. Quanto é MA mais MA? Na frente daquele MA tem o número 1, né? Então, é 1MA mais 1MA. Isso mesmo, Jorge. 2MA. Isso aí, Jorge. Então, fica 5M igual a 2MA. O que a gente pode fazer com esse M que tem de um lado do outro? O que a gente pode fazer com esse M que tem do lado do outro? E esse 2 está multiplicando A, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Ele passa para o outro lado dividindo. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, a aceleração é 2,5. E agora, qual é a alternativa, então, que eu marco? Letra D. O objeto A desce com aceleração de 2,5. Então, letra D é a resposta final. Porque ele perguntou o que acontece com o corpo A. Se ele perguntasse o que acontece com o corpo B, Bianca, aí sim seria a letra E, tá certo? Se ele perguntasse o que acontece com o corpo B, aí seria a letra E. Ele sobe com aceleração de 2,5. Mas com a pergunta do corpo A, o corpo A desce com aceleração de 2,5. Todo mundo entendeu a questão 3, pessoal? Sim? Mari, então pronto. Ó, você que teve dúvida, pega essa questão depois de novo. Como o slide não tem a resposta, refaz ela e tenta encontrar a letra D. Quando for hoje de tarde ou amanhã de tarde, não sei se hoje vocês têm aula de tarde ou não, pega essa questão e faz de novo, gente. Física é treinamento. Se você não treinar, gente, tudo que eu fizer vai ser 1 milhão de vezes fácil e na hora que você vai fazer, vai ser 1 milhão de vezes difícil, porque você não treinou. O problema não é errar, tá certo? O problema é não tentar. Tirar o print aí da tela, posso passar para a próxima questão? Belis, então a gente pode colocar força resultante, massa total vezes aceleração? Pode sim, Guilherme, que foi aquelas perguntas iniciais que a gente tinha feito lá. Eu não gosto de fazer assim porque tem questões que assim vai ficar mais difícil. Nesse caso aí, assim ficava mais fácil. Mas como é só um caso específico e não é o que acontece com a maioria das questões, eu não gosto de fazer isso. Mas sim, você pode. Quer fazer como sendo a força resultante dos dois blocos juntos. Porque nesse caso não pede atração. Posso passar para a próxima questão, pessoal? Sim ou não? Beleza. Antes de passar para a próxima questão, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Como é que é o nome? O boletim já já vai sair para vocês. E a maioria das notas foram boas. Mas cuidado, não se iludam. Na primeira unidade, como foi um caso atípico, a gente entendia que estava todo mundo, né, se adaptando a essas aulas remotas.
Então, por exemplo, a atividade diagnóstica de 10 questões, que era de marcar lá no portal, a gente não levou em conta se você acertou 10, se você acertou 9, se você acertou 8. Levou em conta se você fez ou não fez. O fórum, que era para você participar no fórum, a gente não levou em conta se o que você escreveu está totalmente certo, totalmente errado, meio certo. A gente só levou em conta se você fez ou não fez. Assim como outras atividades, a gente levou em conta se foi feito ou não foi feito. Porém, a gente percebeu que tem muita gente fazendo as atividades de qualquer jeito. Então, na segunda unidade, a pontuação ela vai ser de uma outra forma. Algum professor já explicou para vocês como é que vai ser a pontuação dessa segunda unidade? Me digam aí para eu perder tempo ou não perder tempo explicando. Ainda não? Não? Então, vou explicar. A pontuação dessa unidade ela vai ser da seguinte maneira. 10% da nota, ou seja, um ponto, vai ser dos envios das atividades pelo portal ABA. No caso específico de Física 2, que é a minha disciplina, só precisa mandar para o ABA sempre as atividades do livro. Mandar sempre em PDF e mandar a foto da resolução. Não adianta mandar gabarito. Gabarito tem no fundo do livro. Eu não quero gabarito. Eu quero a foto da resolução. Inclusive, teve atividade que era da semana passada, que eu deixei postar até hoje. Quem não postou até hoje, infelizmente, agora já passou, tá? Então, o máximo era até hoje. Sim, tem que ter os cálculos na imagem, tá? Não adianta ter só o gabarito. Tem que ter os cálculos. Você faz no caderno, tira a foto e você transforma aquela foto em PDF, tá? Aí tem que perguntar, Gustavo, a direção e a coordenação, como é que soluciona esses problemas, tá? Isso aí eu não sei te dizer. Provavelmente seu pai e sua mãe devem ter alguma maneira de enviar. Aí você tem que perguntar à direção como é que se soluciona. Essa parte técnica não é comigo, tá? Mas, tipo, feito no computador mesmo, tipo as formas, tudo completo com os números, mas sem os cálculos da soma. Não, João, eu quero a mão, tá? Não quero nada no computador. Eu quero a mão. Faz no caderno, tira a foto, pega no Play Store ou na Apple Store aquele programinha gratuito que transforma foto em PDF e manda o PDF para o APA. Então, em Física 2, só precisa mandar atividades que eu postar no livro. Atividades em slide não precisa, tá? Bianca, quando não tiver conta, não tem problema. Quando não tiver conta, Bianca, pode ser só o gabarito, tá certo? Porque é questão teórica. Eu estou falando das questões que tiverem em conta, tá, Bi? As questões que tiverem em conta. Não, da semana passada não precisa reenviar, tá? Eu estou explicando a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Nessa parte dos 10%, eu não vou levar em conta se você fez certo ou errado a atividade. Tá? Por quê? Porque a atividade de casa é para treinar. Se está certo ou está errado, não me importo. A atividade de casa é para treinar. O importante é fazer. Se fez certo ou errado, para mim não tem problema nenhum. Então, esses 10% você só precisa enviar. Vamos lá. Tem também 10% que é do fórum, como foi na unidade passada. Vai ter uma questão e vocês vão responder essa questão no fórum, tá? Agora, toma cuidado, porque da primeira unidade eu não levei em conta se você falou abobrinha ou não. Eu só levei em conta se você fez ou não fez para poder te ajudar. Dessa vez não tem isso, viu? Dessa vez eu vou levar em conta se está certo ou está errado, se foi plágio ou se não foi plágio, se tem resposta da internet, não tem da internet, se tem do colega, se tem colegas com respostas iguais ou não. 20% da nota vai ser a atividade diagnóstica de 10 questões para você marcar as questões. É aquela que você faz, marca lá as questões e você não precisa enviar o gabarito, não precisa enviar os cálculos. Basta você fazer. Na primeira unidade, essas 10 questões, eu não levei em conta se acertou 1, 2, 3, 4 ou 10. Eu só levei em conta se você fez ou não fez para te ajudar. Porém, eu percebi que muita gente marcou qualquer coisa, gente acertando só uma, gente acertando nenhuma, só para dizer que fez. Porque sabia que não seria levado em conta quantos acertou ou não. Dessa vez, vai ser levado em conta. Então, 20% da nota é 2 pontos. Significa que cada questão é 2 décimos. Então, se você acertou só uma questão, é 2 décimos.
Se você acertou duas, é 0,4. E assim por diante. Outros 20% da nota vai ser o projeto. Sobre o projeto, eu não vou falar hoje porque vai ter uma aula específica para falar do projeto. Então, 20% da nota vai ser sobre o projeto, tá? 30% da nota vai ser o simulado Enem. Vai ter nessa unidade um simulado Enem para vocês, no estilo do colégio, só que em vez de ser presencial, vai ser online e vai valer 30%. As atividades ainda não aconteceram, não, Maria. Estou explicando como é que vai ser a unidade, tá? Estou explicando como é que vai ser a unidade. Nada disso aí aconteceu ainda, exceto a primeira atividade do ABA, que já era para ter mandado até hoje, que era para a semana passada, e eu postei, né? Prorroguei o prazo para até hoje. Quem não mandou, aí já perdeu, tá? Já perdeu uma porcentagem da atividade lá da primeira atividade. O restante vai acontecer tudo. 30% da nota vai ser do simulado Enem. E mais uma vez, vai ser levado em conta se está certo ou errado. Não adianta fazer na loucura, marcar lá, tá? Que não vai ser levado em conta. E os últimos 10% vai ser duas questões que a gente vai passar para vocês responderem naquele mesmo molde que foi da unidade passada, para vocês chegarem lá e responderem, tá? Botarem a resposta de vocês lá. Essa é a maneira da nota na unidade. Então, cada porcentagem é um ponto, né? Então, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é 2 pontos, aqui é 2 pontos, aqui é 3 pontos, aqui é um ponto. Perceba que o fórum, a atividade das 10 questões, o simulado Enem e as duas questões vai ser levado em conta se está certo ou se está errado. Coisa que na primeira unidade, por entender que era atípico, que a gente estava se acostumando, que a gente estava aprendendo a fazer aquilo, a gente não levou em conta. Então, muita gente vai se iludir com a nota da primeira unidade, achando que vai passar fácil como na primeira unidade, e não vai acontecer isso. Se você não treinar, você não vai conseguir passar nessa unidade. Aí vai tirar 8 na primeira e 1 na segunda, ou 2, tá? Então, se você chegar lá na hora da atividade simulada, do fórum, das 10 questões e só chutar as coisas, vai ser 0 total. Não vai ter nota de participação. Nota de participação é só no envio das atividades. Apenas o envio das atividades é que eu vou levar em conta apenas se você enviou ou não. Se está certo ou está errado, a atividade não tem problema. E só precisa atividade em ser enviada de livro. De slide não precisa. Alguma dúvida, pessoal? Eu estou falando isso com bastante calma, chamando bastante atenção de vocês, porque tem muita gente nessa unidade 1 aí que fez na brincadeira, né? Que fez de qualquer jeito, beleza, passou, tirou nota boa por causa do projeto, mas toma cuidado, viu? Essas questões do cálculo aí, como assim, Maria? Não entendi qual foi a pergunta. Não entendi qual é a pergunta. Abre o áudio e fala que é mais rápido, não? Ô, Belis, você só vai considerar se for atividade feita à mão, tudo bonitinho no caderno com cálculo e tudo, ou se eu mandar pelo computador? Eu fiquei meio na dúvida quanto a isso, porque até então eu só estava fazendo tudo pelo computador, entendeu? Entendi, Maria, pergunta. Então, excelente pergunta, Maria. Somente a mão no caderno. Faz no caderno, a mão, na folha de ofício, onde você quiser, a mão, e você envia, tá? Eu não vou aceitar mais digitado no computador. Primeiro, porque para digitar conta é difícil. E segundo, porque as pessoas podem digitar e passar para o outro. Aí o outro só copia, Ctrl C e envia, tá? Então, se dá para copiar, pelo menos vai ter que copiar à mão, vai ter que perder tempo copiando pelo menos. Beleza, próxima atividade de cálculo, você apenas no caderno? Sim, João. Foi o que Maria perguntou. Somente no caderno, tira a foto, transforma em PDF e envia. Fora isso, eu não vou aceitar, tá? Estou falando da minha disciplina, tá? Da minha parte, viu, Maria? Eu não posso falar pelos outros professores. Cada professor responde pela sua matéria. Eu só estou falando pela minha matéria, tá certo? A distribuição de ponto é igual para todo mundo. É 10% de atividade, 10% de fórum, 20% de questão, 20% de projeto, 30% do simulado, 10%, tá? A porcentagem é a mesma para todo mundo. Mas o que eu estou falando de atividade,
de mandar por foto em PDF feita à mão, isso é para minha disciplina, porque eu não posso falar para os outros professores. Tudo bem, pessoal? Eu posso passar e continuar a correção das atividades? Eu posso passar e continuar a correção das atividades? Sim. Então, já anotem aí a atividade que tem que ser entregue até a segunda-feira da semana que vem. Já anota aí, ó. Página 246, questões 240, 245 e 246. Não é a página toda, só são essas três. E página 247, questões 253, 254 e 255. Lembrando que está no livro parte 2, né? Livro parte 2. Não estamos mais na parte 1, né? Já estamos na parte 2. Então, anotem aí, tá? Alguma dúvida disso? Isso aí é para ser entregue desse molde que eu falei, viu? Só no caderno, por foto, em PDF, mandado para o AVA até segunda-feira da semana que vem. Quem mandar terça já não vai aceitar. Por quê? Porque terça é o dia de corrigir a atividade. Então não adianta você mandar terça, porque terça corrige de manhã, você manda de tarde a correção já feita. Terça não vai adiantar. É até a segunda-feira. Todas as atividades que eu passar em uma semana para a semana seguinte é até a segunda-feira. Não adianta mandar no dia da aula. Estou sendo claro? Para depois falar, Belisa, você não falou as regras, você não avisou, na primeira unidade eu tirei 8, agora eu tirei 1 ponto, e eu vou perder de ano, e não sei o quê. Não, você não vai perder de ano. Se você fizer tudo bonitinho, fizer as atividades, participar da aula. Eu ainda estou estudando, gente, se eu vejo alguma maneira de pontuar quem participa da aula ou não, tá? Eu vou conversar com a direção isso, porque eu percebo que algumas pessoas participam no meio da aula e outras ficam aí se escondendo, nem sei se está online ou não, nem dá para saber, né? Porque pode ligar só o computador, marcar a lista e sair lá. Então, eu vou estudar com a direção isso para eu ver como é que eu faço para poder dar uma pontuação para quem está participando da aula. Tá? Alguma dúvida, gente? Jorge, a maneira a gente ainda não sabe. Eu vou pensar uma maneira, tá? Eu vou pensar uma maneira ainda. Posso passar para as correções? Sim ou não? Então, vamos lá. Então, agora, nós iremos passar para as correções das atividades de revisão do slide. Lembrando que quando é de slide, você não precisa enviar. Só precisa enviar quando é de livro. Lembra que a gente fez a 1, a gente fez a 2, a gente fez a 3, a 4, a 5, a gente parou na 6. Vamos lá. Um corpo de 100 quilogramas de massa é elevado por uma máquina de Atwood. Então, esse corpo aqui, ó, de 100 quilogramas, ele foi elevado, ele subiu. Vou chamar de corpo A. Então, a questão está dizendo que o corpo A subiu. Se o corpo A subiu, o que acontece necessariamente com o corpo B? Ok, João, ok, mas isso depois é bom avisar a coordenação, tá bom? Porque a lista de presença não é mais comigo, né? Mas é bom avisar só para eu saber, tá certo? Obrigado. Mas, assim, é bom depois avisar a coordenação, porque lista de presença, essas coisas não é mais comigo. Se o A sobe, é porque o B desceu. A partir do repouso. O que significa que ele subiu a partir do repouso? Significa dizer que a velocidade inicial do corpo A é zero, porque a partir do repouso significa velocidade inicial zero. Até uma altura de 10 metros em 2 segundos. Então, essa altura aqui, ó, de 10 metros que ele subiu, foi feita em 2 segundos. Considere a gravidade 10, o fio inextensível de massa desprezível, ou seja, o fio não vai ser levado em conta, e a rodana sem atrito. A rodana também não vai ser levada em conta. Calcule a força motora F1. Então, esse F1, gente, essa força daqui de baixo, ó, é porque o F1 não está perto, mas esse F1 é essa força de baixo. Esse F1, gente, então, que força ele é? Como é o nome dessa força F1 de verdade verdadeira aí, que ele chamou de força motora? Como é o nome real dela? Como é o nome real da força F1?
Essa força que puxa o objeto B para baixo em direção ao centro do planeta. Então, aqui é o peso de B. E essa força para cima, que está aqui no fio? Como é o nome dessa força para cima que está aqui no fio? Tração. Agora, bora em A. Como é o nome dessa força que puxa o A para baixo? Peso de A. E que puxa o A aqui para cima? Tração. A tração dos dois corpos são as mesmas ou são trações diferentes? É o mesmo fio ou é fio diferente? É o mesmo, porque é o mesmo fio. Beleza. Já desenhei as forças, já encontrei o sentido do movimento. Qual é o próximo passo agora, depois de desenhar a força e encontrar o sentido do movimento? Qual é o próximo passo? As fórmulas. Como tem dois corpos, são duas fórmulas. Força resultante de A, massa de A, vezes aceleração. Força resultante de B, massa de B, vezes aceleração. Então, bora lá. O objeto A tem duas forças, tração e peso de A. Qual das duas é maior? A tração ou o peso de A? E por quê? Qual das duas é maior? Tração ou peso de A e por quê? Peso de A? Se peso de A, Bianca, fosse a maior, o A não iria para cima, né? Porque a maior força seria que puxa para baixo. Então, o peso de A não pode ser maior, já que ele vai para cima. A maior força é sempre aquela força que aponta no sentido do movimento. Como o A vai para cima, a maior força não é o peso de A. A maior força é a tração. Então, é tração menos peso de A. Por que menos, Belis? Porque tração aponta para cima e peso de A aponta para baixo. Massa de A, que é 100, vezes a aceleração. Tração não tem fórmula, peso de A tem, eu já vou botar aqui 1000. Todo mundo entende de onde veio esse 1000? Todo mundo compreende, porque eu já botei 1000 direto. Todo mundo entende de onde veio esse 1000? É porque o peso de A, ó, a galera que está em dúvida e não pergunta porque está com vergonha, é massa de A vezes gravidade. Então, a massa é 100, a gravidade é 10, 100 vezes 10 é 1000. Por isso que o peso de A é 1000. Agora, aqui no A, não posso fazer mais nada. Eu paro, porque tem duas incógnitas. Vamos montar a equação de B. Quem é maior em B? O peso de B ou a tração? Qual é a maior força? Peso de B ou tração? Por quê? Por que peso de B é maior? Por que o peso de B é maior? Porque é a força que aponta para baixo, que é o sentido do movimento. Tração em B aponta para cima. Então, fica peso de B menos tração, massa de B, vezes aceleração. Qual é a fórmula do peso de B? É a massa de B vezes a gravidade, que é 10. A tração não tem fórmula. Massa de B eu não tenho ainda. E a aceleração também não tem. Então, fica 10 mb menos tração igual a mb vezes A. E eu paro aqui. Como é que eu faço agora para resolver essa questão? Como é que eu faço para resolver agora? Como é que eu faço? A aceleração de A e B, Bruno, são as mesmas, né? Porque elas são iguais. Sistema, será que vai dar certo realmente dessa vez eu usar o sistema, gente? Adianta realmente fazer o sistema? Não. Porque mesmo que eu faça o sistema, vai ficar três incógnitas. Massa de B, tração e aceleração. Sistema só pode ficar duas incógnitas. Se ficar três, a gente não consegue resolver com duas equações. Um sistema com duas equações só pode ser resolvido se tiver apenas duas incógnitas. E ali tem três letras. Tem a letra A letra T e a letra MB. Então, não dá para resolver por sistema. Se tem aceleração, é MU ou MUV? Qual movimento tem aceleração? MU ou MUV? Qual dos dois? Não adianta cortar a tração, Alana. Aqui, ó, vou fazer para vocês então, já que está gerando dúvida. Ó. Já que está gerando dúvida, eu vou fazer para vocês, para provar para vocês que não dá para fazer. Ó. Tração menos 1000
é igual a 100 vezes A. Aí fica 10 MB menos tração igual a MB vezes A. Aí corta a tração, fica 10 MB menos 1.000 igual a 100 A mais MB vezes A. Percebe que é impossível de resolver? Não existe uma maneira de resolver sistema quando tem três incógnitas. Não adianta botar em sistema nesse caso, você não vai conseguir resolver. Então, isso aqui, ó, não é para fazer por sistema nesse caso. Não dá para resolver por sistema. Eu tenho que usar os outros dados que a questão me disse. Então, eu preciso achar a aceleração pelos dados que a questão me disse. E o que a questão me disse? Que ele sobe 10 metros em 2 segundos. Aí eu preciso lembrar das equações do movimento uniformemente variado. Beliz, por que movimento uniformemente variado? Porque tem uma aceleração, que é diferente de zero. Porque no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Então, não é movimento uniforme. Então, vamos lembrar aqui. Quais são as equações do movimento uniformemente variado? Nós temos V igual a VO mais A vezes T. Nós temos ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E nós temos torricello. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ô, Delice, já que tu tá lembrando aí do movimento uniformemente variado, me lembra do movimento uniforme, por favor. Do movimento uniforme, que a gente não vai usar nessa questão, mas para lembrar, é S igual a SO mais VT, ou V igual a ΔS sobre ΔT. Todo mundo entende por que eu não posso usar movimento uniforme, porque eu tenho que usar movimento uniformemente variado. Todo mundo entende por quê? Porque se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Sim, Belize. E qual das três você vai usar? A primeira, a segunda ou a terceira? Ele me deu que o tempo foi 2 segundos. Ele me deu que a altura que ele subiu, que a distância, né, foi 10 metros. E ele me deu que a velocidade inicial foi zero. Qual dessas três equações eu vou usar aí para descobrir a aceleração? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. A primeira não, porque a primeira eu descubro a velocidade final, né? O V. Eu não preciso do V, eu preciso da aceleração. Tem que ser a segunda. Então, ó, vamos usar a segunda equação, que é a equação para distância, para posição. ΔS é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS é a distância que ele percorreu. A questão já disse que a distância que ele percorreu foi 10 metros. Então, ΔS é 10 metros. VO significa velocidade inicial. E a questão já disse que a velocidade inicial foi zero. T significa tempo. E a questão já disse que o tempo foi 2. A aceleração eu não tenho, é o que eu vou encontrar. O tempo de novo ao quadrado, então é 2 ao quadrado. Então fica 10 igual a zero mais 4A sobre 2. Então fica 2A igual a 10. Então fica A igual a 5. Agora que eu achei a aceleração, eu vou substituir a equação a aceleração nas equações. Eu vou começar substituindo por A, que é mais fácil. Tração menos 1.000 é igual a 100 vezes A, que é 5. Esse 1.000 que está positivo, ele passa para o outro lado... Desculpa, que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. E quanto é 1.000 positivo mais 500? Dá 1.500. Aí as pessoas afoitas vão chegar ali e marcar a letra E, 1.500. Só que 1.500 é a tração. A pergunta não é a tração. A pergunta é o valor da força F1.
E a gente já sabe que a força F1 é o peso de B. Então, a pergunta não é a tração. A pergunta é o peso de B. Belis, por que não pode fazer aceleração ΔV sobre ΔT? Por que não tem o ΔV, Mari? ΔV, Mari, essa que você está falando, ó, é igual a essa daqui, ó. A aceleração, Mari, ΔV sobre ΔT é a mesma coisa dessa primeira equação. Lembra só, é uma outra maneira de escrever. Só que ΔV, Mari, significa V final menos V inicial. E eu não tenho quem é o V final. Eu só tenho o V inicial, que é zero. Não tem como fazer ΔV, não? Não, porque eu não tenho quem é V final. ΔV, Mari, é V final menos V inicial. Sim, tem posição, mas essa equação da aceleração que você pediu para fazer não tem posição. Essa equação que você pediu para fazer, ó, é ΔV sobre ΔT, não tem posição nela. Então, eu ficaria com duas incógnitas. Eu não estaria nem sabendo quem é a letra A, nem quem é a letra V. A única coisa que eu teria é o T. Então, não dá para fazer por ela não, tá? Voltando aqui. Então, ó, vou substituir agora na outra. Então, 10 MB menos 1.500 é igual a MB vezes a aceleração, que é 5. Como eu estou sem espaço, vou botar aqui a resposta direta, tá? MB vai dar 300. Ih, Belis, você errou, ó. Não tem 300 para marcar não, Belis. Calma, pequeno gafanhoto. 300 é a massa de B. A força 1 é o peso de B. E peso de B é a massa, que é 300, vezes a gravidade, que é 10. E 300 vezes 10 dá 3.000. Então, a resposta correta é letra C e não letra E. Vocês entenderam como faz? Espera um pouquinho, espero. Perguntem, qual é a pergunta? Não tenta copiar. Se for para fazer isso, tira print, bota no Paint, depois você copia, tá? Se você estiver esperando copiar, não vai dar tempo. Eu pensei que a força 1 estava puxando para a direita por causa da seta. Não, a seta em cima da força F1 é vetor, né, Bruno? Em cima do F1 a seta é vetor. Não é... Tanto que ela não está nem aplicada no bloquinho B, né? É porque sempre em cima de uma letra que representa o vetor, tem que ter a setinha, lembra? Se fosse puxando para a direita, ó, Bruno, teria que ser assim, ó, agarrada na bolinha, indo para a direita, e ainda assim teria a setinha em cima do F1. Porque quando a força é um vetor, tem que ter a setinha em cima. Mas entendi, Bruno. Mas se você fez e fez errado, não tem problema, cara. Porque assim, o importante é treinar. Fazer certo ou errado não é importante. Vamos para a próxima. Eu vou pular 7 um pouquinho. Vou primeiro para 8, porque a 8 é facinho. Depois eu volto na 7, tá? Não se preocupe que eu volto nela. É só porque a gente fez uma difícil, que foi a 6. Eu não vou fazer outra difícil, que é a 7. Vou alternar. Vou fazer uma fácil, que é a 8. Depois eu volto, faço a 7, que é difícil. Aí depois eu faço a 9, que é fácil, e assim por diante. Vou fazendo uma difícil, uma fácil. Uma difícil, uma fácil. Um elevador tem massa de 920 quilogramas. Então, ó, massa do elevador, 920 quilogramas. Ele está subindo com movimento acelerado. Se o movimento tem aceleração, é MU ou MUV? Esse elevador que está subindo, ele está subindo em MU ou MUV? Perfeito, Ellen. Se tem aceleração, é movimento uniformemente variável. E ele sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu não estou inventando nada disso, viu? Está escrito na questão. No piso do elevador, há uma pessoa de 80 quilogramas que se encontra em cima de uma balança. Então, aqui, onde esse elevador chique, tem uma balança. E nessa balança, em cima da balança, tem uma pessoa e a massa da pessoa é 80 quilogramas. Todo mundo está conseguindo acompanhar o desenho e a leitura da questão? Vocês estão conseguindo compreender meu desenho? Porque na outra turma eles não estavam entendendo meu desenho.
Então, é um elevador, dentro do elevador tem uma balança, em cima da balança tem uma pessoa. Considerando que a gravidade é 10, determine. Letra A, atração. Letra A é bem facinho. Vamos lá. Tração é aquela força que existe sempre para o centro do fio, que nesse caso aponta para cima. Tudo bem? E quais são as forças que apontam para baixo, puxando o elevador para baixo? Como é o nome dessa força aqui que puxa o elevador para baixo? Peso. Mas tem o peso do elevador e tem o peso da pessoa. Porque quando a corda puxa, ela não puxa só o elevador. Ela puxa o elevador e a pessoa. Concorda comigo? Ah, Belis, mas se fosse assim, não deveria ter o peso da balança, não? Deveria, mas a questão não falou o peso da balança. Então a questão está desconsiderando o peso da balança. Então, se a questão tivesse dito o peso da balança, também teria mais um outro peso para baixo, que é o peso da balança. Estou sendo claro porque o peso da balança não entra na questão. Então, bora lá. Já escrevi as forças, já sei o sentido do movimento, agora é resolver. Força resultante do elevador é a massa total vezes a aceleração. Ô, Beliz, por que a massa total e não só a massa do elevador? Porque quando o fio puxa, ele não puxa só o elevador. Quando o fio puxa, ele puxa o elevador e a pessoa que está dentro. Então, na força resultante, eu boto tração menos os pesos ou eu boto os pesos menos a tração? É tração menos peso ou peso menos tração? O que é que vocês me dizem aí? E aí? O que é que vocês me dizem? Por que, Alana, tração menos peso? Tá certo, Alana, mas por que tração menos peso? Isso, Mari, porque o elevador sobe. Então, a maior força é que aponta para cima. Tração menos peso do elevador, menos peso da pessoa. Por que menos, Belis? Porque tração está para cima é positivo. Peso, que é sentido oposto, que está para baixo, é negativo. A massa total é a massa do elevador mais a massa da pessoa. Ô, Belis, eu posso colocar logo 1.000? Porque o elevador é 920. A pessoa é 80. Eu posso botar 1.000 direto, Belis? Pode. Eu não fiz direto porque alguém pode se atrapalhar, tá bom? Mas você pode botar direto sem nenhum problema. Tração. Como é que eu calculo o peso do elevador, gente? Eu preciso fazer esse cálculo. Todo mundo entende por que 9.200? Me diz aí de verdade. Todo mundo entende por que 9.200? Eu vou pular esses cálculos mais simples, tá? A partir de agora, cálculos mais simples, que forem bem básicos, eu vou pular, tá certo? Mas se alguém não entender, tem que me dizer. Senão eu vou achar que está todo mundo entendendo. O peso da pessoa, que é 800. A massa do elevador da pessoa, que é 1.000, vezes 2. 1.000 vezes 2 dá 2.000. 920 passa para o outro lado positivo e 800 passa para o outro lado positivo. Quem somar tudo vai dar 12.000. Tração é um tipo de força. Força se mede em newton. Então, deu 12.000 newtons. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos para a letra B. A letra B, você não tinha a obrigação de conseguir fazer. A letra A você tinha, porque eu já expliquei. A letra B é uma coisa nova que eu não tinha feito até então. Vamos lá. A indicação da balança. Belis, como assim a indicação da balança? Bom, você concorda comigo que a pessoa aplica uma força na balança? Então, a balança aplica uma força na pessoa. Então, toda ação tem uma reação, né? A terra puxa a pessoa para baixo, então tem o peso da pessoa. A pessoa empurra a balança empurra a pessoa. Como é o nome dessa força? Que a balança empurra a pessoa. Quem lembra o nome da força? Que a superfície aplica no objeto. Isso mesmo, Mário. É a força normal. Então, ele quer que você calcule a indicação da balança.
A indicação da balança é a força normal, que é a força da balança. Então, agora, força resultante da pessoa é a massa da pessoa vezes a aceleração. A pessoa, ela sobe ou desce? A pessoa sobe ou desce? E aí, ela sobe ou desce? Isso mesmo, Bianca, ela sobe, né? Porque está dentro do elevador, o elevador sobe. Tá parada? Não, Mari. Ela está dentro do elevador, o elevador sobe. Então a pessoa sobe. Só que a balança sobe junto com ela, mas a pessoa sobe. Se ela sobe, o que é maior? Normal ou peso? Quem aponta para cima? Normal ou peso? Quem aponta para cima? Normal ou peso? Normal. Então é normal menos peso da pessoa, massa da pessoa, que é 80, aceleração, que é 2. A normal é o que a gente quer achar. O peso da pessoa, que é a massa, vezes a gravidade, a gente tem 80 vezes 2, 160. Então, a força normal, que é a força da balança, e 60 newtons. Vocês entenderam como faz a letra B? A letra B, vocês não tinham a letra B. Tá travando? Voltou normal aí? Me digam aí se voltou normal. Tá de boas? Tiraram o print? Posso passar para a próxima? Por que calcula normal, Kaline? Porque ele pediu a indicação da balança. A força que a balança aplica na pessoa é a mesma força que a pessoa aplica na balança. E essa força, Kaline, é chamada de força normal, porque a balança funciona como uma superfície. A força que a superfície aplica no objeto é a mesma força que o objeto aplica na superfície, que é chamada de força normal. Então, a força normal é a que aparece na indicação da balança, porque é a força que a balança aplica na pessoa, que é a mesma força que a pessoa aplica na balança. Tudo bem, Kaline? Mas essa letra B, Kaline, eu não tinha feito até então, né? Você não tinha obrigação de conseguir fazer certo. Bianca, para repetir, vamos lá. Bianca, a pessoa está em cima de uma balança, não tá? Então tem uma superfície, né? Então existe a força que a superfície aplica na pessoa. A força que a superfície aplica na pessoa é chamada de força normal. A força peso é a força que a Terra puxa a pessoa. Então, quando a Terra puxa a pessoa, que é a força peso, a pessoa que está em cima da balança também pressiona a balança, que é a força normal. Como toda ação tem uma reação, quando a pessoa pressiona a balança para baixo, a balança pressiona a pessoa para cima. O nome dessa força que qualquer superfície aplica no objeto sempre perpendicular é chamado de força normal. Ela só existe se você tiver contato com uma superfície. Por isso que fica normal menos peso, porque tem normal para cima e peso para baixo. Deu para entender agora? Sim. Eu vou fazer uma mais fácil ainda e depois eu volto naquela mais difícil. Vou fazer essa 10 que é mais fácil. Belícia, você pulou a 9. Eu não pulei não, né? Porque a 9 a gente já fez já. Vou fazer a 10. A figura representa um bloco de massa 8 quilogramas. Então, a questão está falando para a gente que a massa é de 8 quilogramas. Sabendo que o coeficiente de atrito é 0,4. O coeficiente de atrito é a letra Mi. Mi é 0,4. Se tem coeficiente de atrito, como é o nome da força que aparece? Por isso que quando a gente sobe na balança, leva um tempo para se equilibrar? Sim, leva um tempo, até que a força normal seja igual à força peso. Se você estiver realmente parado, que não é o caso do elevador. Como ali o elevador está subindo, a força normal não é igual à força peso. Se o elevador tivesse parado, Jorge, aí a força normal seria igual à força peso, porque ele não iria nem para cima nem para baixo. Você está certinho, Jorge. Quando você sobe na balança na farmácia, logo quando você subir, pode ver que a sua massa passa um pouquinho. Depois ela volta à posição certa. Porque logo quando você subir, você não está parado. Só depois que você fica paradinho é que equilibra a normal com o peso. Tá? Gente, voltando aqui para a questão de número 10. Se tem Mi, tem uma força. Como é o nome da força que aparece quando tem a letra Mi, quando tem o coeficiente de atrito?
Como é o nome dessa força que aparece quando tem coeficiente de atrito? Isso mesmo, Maria, FAT. Atua uma força no bloco na horizontal de 80 newtons. Então, essa força aqui, ó, a questão está falando, eu não estou inventando, que é de 80 newtons. Se essa força empurra para a direita, a força de atrito tem que empurrar para a esquerda. Porque lembra que a força de atrito é sempre no sentido contrário ao do movimento? Se a força 80 aponta para a direita, o atrito aponta para a esquerda. Como é o nome dessa força que aponta aqui para baixo? Como é o nome dessa força que aponta para baixo? Se eu não quiser, eu não precisava desenhar, porque essa força equilibra com que força aqui para cima? Com a força normal. Dessa vez, a força normal é igual a peso. Por que igual a peso? Porque o objeto nem sobe, nem desce. Aqui, no elevador, a força normal não era igual à força peso, porque a pessoa subia. Aí a força normal, ela não vai ser igual à força peso. Se a pessoa tivesse parada, a força normal seria igual à força peso. A caixinha, ela nem sobe, nem desce. Então, a força normal é igual à força peso. Aí ele pergunta, calcule a variação de velocidade quando o tempo é de 2 segundos. Se tem variação de velocidade, é porque tem uma aceleração. Se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Agora, ó, Mari, agora sim a gente vai usar aquela, ó, aceleração, Mari, delta V sobre delta T. O delta V é o que a gente quer, Mari. O delta T a gente tem que é 2. Está faltando só o que para a gente, Belize? Está faltando a aceleração. Vamos lá calcular a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É 80 menos FAT ou é FAT menos 80? O movimento é para a direita ou para a esquerda? FAT aponta no mesmo sentido ou no sentido contrário do movimento? E aí, o movimento é para a direita ou para a esquerda? Então, se o movimento é para a direita, é 80 menos FAT é igual a massa, que ele deu, que é 8, vezes a aceleração. FAT tem fórmula. Poxa, Belisa, eu não decorei a fórmula do FAT, não. Você poderia falar? Não, Bianca, não pode ser FAT menos 80, não, Bi. Porque FAT é conta no sentido contrário ao movimento. Tem que ser 80 menos FAT. Se FAT fosse maior, nem teria movimento, né? O corpo ficaria grudadinho no chão por causa da força de atrito. FAT é Mi vezes a força normal. Não existe fórmula para força normal. Não existe fórmula para força normal. O Mi, ele deu, que é 0,4. Vixe, beleza. Se não existe fórmula, então acabou a questão, né? Não tem como a gente fazer. Porque não existe fórmula para força normal. Ok, não existe fórmula. Mas a força normal, nesse caso, foi igual à força peso. Então, a normal eu posso substituir por força peso. E como é que calcula o peso, Belis? Peso, para quem ainda não decorou, já era para ter decorado, porque peso já tem mais de 2 meses de estudando, né? É massa vezes gravidade. Então, a massa é 80, a gravidade é 10, então o peso é 80 newtons. Então, fica 80 menos 0,4 vezes 80 igual a 8A. Como eu estou sem espaço, eu vou botar o valor de A já aqui certinho, que dá 6. Porque eu estou sem espaço, tá? Porque 0,4 vezes 80 dá 32. 80 menos 32 dá 48. 48 dividido por 8 dá 6. Como é o nome disso que você achou, Belis? O nome disso que eu achei é aceleração. A questão não quer aceleração. A questão quer, ó, variação da velocidade. Belis, quando está subindo ou descendo, a normal não é igual ao peso, certo? Mari, não, só se for movimento uniforme, né? Que é aquele movimento que não tem aceleração. Mas se tiver aceleração, Mari, a normal não é igual ao peso se estiver subindo ou descendo. Vou repetir. Se estiver subindo ou descendo, Mari, em movimento uniforme, a normal é igual ao peso, porque em movimento uniforme não tem aceleração.
Agora, se estiver subindo ou descendo, Mari, com aceleração, aí não é igual. Deu para entender, Mari? A sua pergunta? Por que é igual? Porque ele nem sobe nem desce, Mari. A aceleração é na horizontal, Mari. A gente está falando de aceleração lá do elevador, ó. No elevador, a aceleração era na vertical, que era onde tinha tração e onde tinha um peso. Por isso que eles não eram iguais. Nessa questão, a aceleração é na horizontal, porque está indo para frente. E a normal e peso é na vertical. Então, ele nem sobe nem desce. Quando a gente fala que nem sobe nem desce, é na vertical. Nesse caso da questão 10, a aceleração é na horizontal. Por isso que a aceleração não influencia nem o peso nem a normal, porque elas se equilibram, então elas não entram na conta dessa questão. Deu para entender, Mari? Certo. Então, como é que a gente termina agora a questão, Beliz? Eu boto a aceleração aqui, 6, faço o produto dos meios pelos extremos, ΔV é 6 vezes 2, que é 12. 12 o quê, Beliz? 12 bananas, 12 macacos, 12 João, 12 Beliz? Não. 12 metros por segundo. Velocidade é metros por segundo. Por isso que a resposta é letra E. Questão 10. Vocês entenderam? Digam aí com sinceridade, vocês entenderam? Não adianta ficar com dúvida, porque nessa unidade vai ter avaliação simulado, vai ser levado em conta se você acertou, se você errou. Tira print aí. Quem quer guardar as respostas, tira print, salva aí no Paint. Ou tira foto, né, se tiver com celular. Vamos para a última questão de hoje. Só temos 15 minutos, só dá mais uma questão só. Eu fiz separado as fórmulas, mas deu certo. Não tem importância não, Breno. Sem problema nenhum. Você fez aquela V igual a V mais a T, foi? Foi essa que você fez? Ah, não, entendi. Separado, você fez tipo FAT separado. Você calculou o FAT separado e botou só o valor do FAT. Foi isso que você fez? Não tem problema não, cara. Não tem problema não. Vamos para a última questão de hoje, que é a questão de número 7. Qual é o primeiro passo sempre, gente? Qual é o primeiro passo sempre? Só que eu tenho que ler antes, né? Na verdade, verdadeira, o passo zero, digamos assim, é ler, né? Porque se eu não ler, eu não posso desenhar ainda. Mas vocês estão certos, porque eu sempre falo de desenhar, 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 mas eu esqueço de dizer que o primeiro passo, na verdade, é ler, né? Porque se eu não ler a questão, eu não tenho como saber o que eu vou desenhar. Se eu vou desenhar atrito, se eu não vou desenhar atrito. Então, na verdade, verdadeira, desculpa, eu sempre falei para vocês que o primeiro passo é desenhar, mas na verdade o primeiro passo é ler a questão, né? Desenhar vem logo em seguida. Então, bora ler. No esquema representado pela figura abaixo, considere inexistente o atrito. Então, ó, não tem atrito, tá certo? Não tem atrito, não é para desenhar atrito. A aceleração do sistema vale, respectivamente, a aceleração e a força que o bloco C aplica no A vale, respectivamente. Ele quer que a gente calcule a aceleração e ele quer que a gente calcule a força que o bloco C aplica no bloco A. Como é o nome dessa força que o bloco C aplica no bloco A? Quem lembra o nome dessa força que o bloco C aplica no bloco A? Reação não é força de contato. O nome da força que o bloco C aplica no bloco A é força de contato. Pronto, li a questão. Agora bora desenhar. Qual força puxa o B aqui para baixo? Qual força puxa o B para baixo? Peso de B. Qual força puxa o bloco B aqui para cima? Qual força puxa o bloco B para cima? Tração. Essa tração é a mesma do bloco A, gente? Essa tração é a mesma do bloco A? Por que é a mesma, Beliz? Porque é o mesmo fio. Existe tração no bloco C, gente? Existe tração no bloco C? Ou só no bloco A? Não, porque o fio está amarrado em A. O fio não está amarrado em C. Mas, Beliz, quando o A se mover, ele vai empurrar o C, não vai? Vai. Porque vai ter uma força que A aplica em C. Como toda ação tem uma reação pela terceira lei de Newton, se A aplica uma força em C, C
aplica uma força em A, que ele quer que você descubra qual é esse valor. Por que eu não vou desenhar peso de A nem peso de C? Por que eu não vou botar aqui peso de A? Por que eu não vou botar aqui peso de C? Por quê? Porque equilibra com a força normal e não interfere. Isso mesmo, Ellen, isso mesmo, Marco. Então, gente, se você já estiver fazendo várias questões, você vai pegando algumas dicas. Você vai vendo que, às vezes, não precisa desenhar todos, porque quando está na horizontal, o peso de A se equilibra com a normal e o peso de C se equilibra com a normal. Ah, beleza, mas você desenhou o peso de B. Porque o B não está em cima de uma mesa. O B não tem força normal. Então, no B, eu sou obrigado a desenhar o peso de B. Beleza, mas se eu quiser desenhar o peso de A, eu posso? Pode. Só não vai influenciar em nada. Mas pode. Inclusive, eu até aconselho que você faça isso. Se você é uma pessoa que ainda não fez muitas questões, se você é uma pessoa que ainda está dominando o assunto, não está dominando ainda, eu aconselho que você desenhe todas. A partir do momento que você for fazendo as questões, você vai vendo que algumas forças nem sempre você precisa desenhar. Nesse caso, a gente não é obrigado, desculpa, a desenhar. Pronto. Qual é a maior força que está puxando os objetos aí? Eu sei que essa tração é igual a essa. Eu sei que a força que A aplica em C é igual à força que C aplica em A. Então, na verdade verdadeira, a única força que está puxando é o peso de B. Então, o B vai para baixo, e quando o B vai para baixo, beleza, ele puxa o A para a direita, porque o A está preso nele por um fio. E quando o A é puxado para a direita, ele também puxa o C para a direita. Então, o A e o C se movem para a direita. O B se move para baixo. Se tivesse aqui, ó, galera, uma força de 80 newtons puxando o A para a esquerda, aí eu teria que ver que é o maior, se era 80 ou se era o peso de B. O peso de B é 300, né? Então, ainda assim, ele iria para baixo. Estou sendo claro, galera? Tá todo mundo me entendendo? Me diga aí, por favor, para poder continuar a questão. Pronto, desenhei as forças, encontrei o sentido do movimento. Qual é o próximo passo agora? Já fiz o passo zero, que é ler. Já fiz o passo um, que é desenhar. Já fiz o passo dois, que é encontrar o sentido do movimento. Agora são as fórmulas. Como tem três corpos, são três fórmulas. Então, vai ter a força resultante de A, vai ter a força resultante de B, vai ter a força resultante de C. Vamos lá montar cada um. Vamos começar pelo B, que é mais fácil? Olha para o B. O B tem o peso para baixo e a tração para cima. Qual dos dois é maior? A tração para cima ou o peso de B para baixo? Qual dos dois é maior? Então, fica peso de B menos tração, massa de B é 30 vezes A. Beleza, quanto é o peso de B? Vou botar direto, viu, gente? Peso de B é 300. Vocês estão carecas de saber já, né? Menos T igual a 30A. Todo mundo entendeu a fórmula de B? Todo mundo entendeu a fórmula de B? Vamos montar agora a fórmula de A. Cuidado com o A para você não errar. O A tem a tração que puxa ele para a direita e tem a força que C aplica em A que empurra ele para a esquerda, ó. Vou desenhar aqui só o A para você ver isso que eu estou falando, ó. Tem a tração que puxa ele para a direita, tem a força que C aplica em A. Na real, verdadeira mesmo, ainda tem o peso de A, né? E tem a normal de A. Mas eu não desenhei porque não influencia na questão, porque o peso de A se equilibra com a normal de A. E aí, no objeto A, eu boto tração menos força de contato ou eu boto força de contato menos tração? O objeto A vai para a direita ou para a esquerda? O objeto A vai para a direita ou para a esquerda? Então, se ele vai para a direita, é tração menos força de contato igual a massa de A, que é 20, vezes a aceleração. Já montei a de A, já montei a de B, falta a de C. Vou desenhar aqui o C para você, ó. O C tem o peso dele para baixo, que não influencia
Porque equilibra com a normal para cima. E qual é a força que realmente empurra C para a direita? É a força que A aplica em C, chamada de força de contato. Sim, Mari. A força que A aplica em C, Mari, é a mesma força que C aplica em A. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, ó, vamos montar agora o do bloco C. Força resultante de C é apenas a força que A aplica em C. A massa de C é 10 vezes a aceleração. Agora que eu montei as três equações, eu faço o quarto e último passo, que é resolver. Escreve uma equação embaixo da outra, e depois que escrever uma equação embaixo da outra, o que a gente faz depois que escrever uma equação embaixo da outra? E aí, estou escrevendo ainda, mas depois que escrever uma equação embaixo da outra, substituição? João, substituição poderia, João. Mas será que substituição é realmente o método mais fácil? Será que substituição realmente é o método mais fácil de resolver o sistema? Ah, beleza, mas eu prefiro substituição. Beleza. Então faça por substituição. Se você prefere, você acha mais fácil, faça. Agora, não é o mais fácil. O mais fácil é adição. Porque quando você botar uma embaixo da outra e somar as três equações, a tração positiva corta com a tração negativa. A força que C aplica em A corta com a força que A aplica em C. Por quê? Porque pela terceira lei de Newton, a força que C aplica em A tem o mesmo valor da força que A aplica em C. O valor numérico é igual. Só sobra 300. 20A mais 30A mais 10A dá 60A. Corto zero. Então, a aceleração dá 5. Já matamos a primeira pergunta. A primeira pergunta é aceleração. Então, já elimina a letra B, já elimina a letra A. Sobra a C, a D e a E. E agora, para descobrir a força de contato, eu substituo em qual objeto agora? Eu substituo no objeto A, B ou C? Poderia ser no A? Poderia ser no A? Então, não poderia ser no A dessa vez. Porque mesmo que eu substituísse no A, galera, ainda assim eu não teria quem atração. Então, não daria para achar a força de contato. Dessa vez, tem que ser obrigatoriamente no objeto C. Não dá para substituir dessa vez no objeto A, tá? Tem que ser no objeto C. Então, força. Sim, Mari, poderia ser primeiro em B para achar a tração, para depois ir em A, substituir a tração e acelerar. Mas percebe que dá mais trabalho, Mari? É mais fácil você ir logo no C? Eu pego logo C, ó. Força que A aplica em C é igual a 10 vezes aceleração 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, a força que A aplica em C é 50. Então, a força que C aplica em A, que foi o que ele perguntou, também é 50, porque eles são valores iguais. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, gente, não poderia ir direto para o corpo A. Poderia fazer como o Mari falou, ir para o B, aí achava a tração, depois ia para o A. Mas ia dar mais trabalho. Alguma dúvida na questão 7, que foi a última questão de hoje? Alguma dúvida? Não? Então, mais uma vez, quem tem dúvida, refaz as questões. Chega hoje de tarde, chega amanhã de tarde. Não sei se hoje de tarde vocês têm aula ou não, ou se está livre. Se tiver livre, já faz hoje. Se não tiver livre, faz amanhã, tá? Belis, eu não fiz o sistema. Eu percebi que força que A aplica em C é igual a força que A aplica em B? Não. O A e B não estão tendo força de contato, não, Bruno. Se tu fez isso aí, tu errou, tá? Foi só coincidência. Então, assim que vocês tiverem um tempo livre, é bom que vocês refaçam as questões, principalmente quem tem com dúvida. E lembrando, a atividade de casa. Página 246, página 247. Só que não são todas as questões, não.
Na página 246, deixa eu botar aqui de novo, ó. Na página, quem não notou no início, ó, página 246, eu quero as questões 240, 245 e 246. E na página 247, eu quero as questões 253, 254 e 255. Lembrando que essa atividade eu só aceito com foto em PDF postado no AVA até segunda-feira. Eu percebi que força que aplica ser igual a força que C aplica. Ô, Bruno, mas isso não precisa nem perceber, Bruno. Isso já é regra, né? Porque a terceira lei de Newton, Bruno, sempre diz que toda ação tem uma reação de mesmo valor, tá? Então isso aí não era nem para você perceber, já é regra mesmo, cara. Tá? Tchau, Belize. Se cuida. Valeu, galera. Se cuidem também. Até a próxima aula e faça as atividades, viu? Treinem. Então, assim que tiver um tempo livre, refaça as questões quem está com dúvida. Quem não está com dúvida vai fazer as novas. Quem está com dúvida, refaz. Tchau, tchau.